Olá, irmãos, tudo bem com vocês? E hoje, finalmente, nós vamos começar a conversar sobre o que está acontecendo em terra. Paulo pega aquela tempestade toda e agora eles estão em terra, conseguem se salvar e vão parar numa ilha chamada Ilha de Malta. E o que acontece é que lá eles encontram os bárbaros, que tratam eles com muito amor, com muito afeto. E recebem eles, debaixo daquela chuva, daquela tempestade, e começam a cuidar deles. Então eles fazem uma fogueira, você já deve ter visto pregação falar sobre isso. E Paulo, para reaquecer mais a fogueira, ele joga alguns gravetos. E ele não vê que ele tem uma cobra, E a cobra se prende à mão dele. Quando isso acontece, ele sacode a cobra. Deixa eu ler aqui para vocês. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. E ali os bárbaros ficam observando aquela cena, pensando: se a justiça não deixa esse homem viver, esse homem é um assassino. E ficaram observando para ver aonde aquilo ia dar. Só que depois que eles viram que Paulo continuou normal, como se nada tivesse acontecido, que eles estavam esperando que Paulo caísse inchado, morto, alguma coisa trágica acontecesse. Mas como nada aconteceu, eles pensaram: gente, ele deve ser um Deus. Podemos aprender algumas coisas aqui. A primeira coisa, assim, é aquela fé. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. No Salmo 91, fala assim: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vamos pular um pouco mais. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E ele vai falando: caia 1000 ao teu lado, nananana, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Então, assim, você pode ler o resto, eu não vou ler para não ficar muito grande. Então a gente vê Paulo exercitando a fé. Isso aqui não era simplesmente que ele era um homem de Deus, ele está usando a fé dele aqui. Uma fé muito grande, aliás, que faz com que ele seja salvo de qualquer coisa ruim. Tem outra palavra também que fala que mesmo que se a gente tomasse veneno, não ia fazer mal a gente. Eu não estou falando de pessoas, gente, que ficam procurando isso, tá? Porque tem pessoas que ficam, é como se tentasse o nosso Deus. Falar: não, eu creio em Deus, então fica se metendo em situações desnecessárias, totalmente contrária à palavra. Porque por mais que esteja escrito que Deus vai nos livrar, não significa que a gente tem que ficar se metendo lá para dizer que Deus está livrando a gente. Caso contrário, Jesus teria aceito a proposta de Satanás quando ele foi tentado, teria transformado a pedra em pão, teria pulado de lá e voado de lá, porque Satanás usou exatamente esse salmo aqui para falar com Jesus. Não está escrito que Deus vai dar ordem aos seus anjos para te proteger? Então, se lança daqui. E ele fala: não tentarás o Senhor vosso Deus. Mas nesse caso aqui, Paulo não está tentando o nosso Deus. Foi uma coisa que aconteceu. Ele usou a fé dele e foi livre da víbora. Uma outra coisa para finalizar é que as pessoas não têm uma opinião muito fixa e a gente não pode se prender ao que as pessoas acham ou pensam ao nosso respeito. A gente vê que uma coisa que não estava dentro do previsto aconteceu, a cobra picou ele não foi culpado disso, mas as pessoas julgaram ele por uma coisa que aconteceu e ele não foi culpado. E se a gente ficar preso ao que as pessoas pensam e acham, é uma coisa que a gente tem que pedir a Deus para ser livre, liberto disso,
a gente pode desanimar. Imagine, ele já estava naquela situação toda difícil, que não era nada fácil, a cobra vem, pica ele, e ainda tem gente julgando ele, que ele é uma coisa que ele não é, porque aconteceu uma coisa que não estava nem no controle dele, a cobra picou ele, Então, assim, se ele ficasse olhando, não sei, provavelmente ele deve ter observado o cochicho, né, das pessoas falando a respeito dele, ele poderia desanimar o coração dele, por prestar atenção no que as pessoas estão falando. E as pessoas são tão sem noção às vezes que você vê que eles mudaram de ideia depois que ele não caiu morto. Eles mudaram de ideia. E é incrível que as pessoas realmente elas observam a gente. Elas têm uma opinião, acontece alguma coisa que elas não têm nem noção de nada, querem julgar em cima daquilo, ficam julgando, criticando, observando a gente, e depois que vê que não tem nada a ver, ai, nossa, aquela pessoa é a pessoa mais santa do mundo. Então, assim, não dá. Por isso que a Bíblia fala que quando Cristo estava aqui, algumas pessoas que estavam seguindo ele começaram a acreditar nele por causa dos milagres que ele fazia. E tem uma passagem que fala, mas Cristo não confiava neles, porque ele sabia como era o coração humano, ou seja, Cristo não colocava a confiança dele nos homens, porque ele sabia que não era confiável, eles podiam mudar de ideia a qualquer momento. Então a gente vê aí também, para finalmente finalizar, eu falei que ia finalizar, agora a gente finaliza, Cristo nos ensina o seguinte: eu não vim procurar aplausos, adoração dos homens, a glória dos homens, ele fala a glória. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Eu quero a glória que vem dele. Ou seja, eu vou fazer as coisas aqui esperando uma recompensa de Deus. Deus é quem vai me favorecer, Ele que vai me dar o que eu preciso. Porque se a gente espera isso de homens, gente, é uma coisa muito inconstante, a gente vai ficar sempre inconstante, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Se você tem essa coisa na sua cabeça de tem que agradar, vai por mim, você não vai conseguir. Eu também já tentei fazer isso numa fase da minha vida e só dá dor de cabeça. Não olha para o ser humano, não. Vamos continuar fazendo. Ah, mas estão criticando por causa disso e daquilo. Deixa criticar, continua fazendo. Continua o seu caminho, que é a melhor coisa que você e eu fazemos. Sempre vai ter um para criticar, até no nosso meio, para encher a nossa paciência. Você vê que aqui os próprios judeus estavam perseguindo ele, que também era judeu, metade romano, mas era judeu também. Estavam perseguindo ele, então assim, deixa pra lá. É vida que segue, como eu escuto por aí, é vida que segue. Então a gente fica com essas reflexões e finalizamos porque já está muito grande. Fiquem em Cristo e até o próximo vídeo. Tchau!